irmãos que abram as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Amém? Todos abriram o capítulo 6 de João. Amém? Amém. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 6, do versículo 26 em diante, nós vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor, 26 em diante. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu, o selou. O Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creai naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus já comeram o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Até o 35, depois nós vamos ler do 47, mais alguns versículos. Pula para o 47 ainda. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu lhe darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a sua própria carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no meu último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, Deus, e aqui está, Senhor, a tua igreja. Deus, que eu possa transmitir aquilo que tu, Senhor, colocaste em meu coração para a tua glória, Senhor. Que teu Santo Espírito venha esclarecer os corações dos teus filhos, ó Pai. A tua vontade para a tua glória, e ora assim, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar nessa noite sobre o alimento para a nossa alma. E o que é o alimento para a nossa alma? É o que nós acabamos de ver e ler aqui nessa noite. Nós acabamos de ler e ver a palavra do Senhor, Jesus dizendo que Ele era o pão. E nós estamos estudando lá na nossa aula de teologia da segunda-feira sobre Tiago. E ele usa muitas, o pastor disse que usa muitas metáforas, ele usa muitas ilustrações para que você possa entender aquilo que ele está falando. E aqui Jesus fala sobre o pão. E eu queria falar sobre o alimento da nossa alma. Como que nós alimentamos a nossa alma? As nossas crianças que têm filho pequeno sabem. Tudo que você der para ele no intervalo do almoço, do jantar, o que você der para ele vai comer. Doce, salgadinho, tudo que você der ele vai querer comer, porque ele está sempre disposto. Para a criança comer a comida verdadeira, ele não está querendo muito, mas doce, bala, chiclete, o que você der ele come. E nas horas da refeição, quando é para você, fala assim: vamos comer arroz e feijão, e fala: quero não. É um trabalho, tem crianças que só comem apanhando. Minha filha mesmo, a mais nova, era um chinelo na mão, a colher no outro, era um chinelado e uma comida, chinelado e comida. E era assim, difícil para comer, né? Então, agora as coisas bobas, os chicletes, as balas, era toda hora. Se desse, ela comia. Salgadinho, ela comia, mas
a comida verdadeira mesmo, que era o que alimentava o corpo, que era necessário, ela nunca queria. Ela sempre queria as coisas boas. E nós muitas vezes somos assim. E é uma relação isso, né? A gente come a nossa comida para se manter de pé. E nós precisamos de arroz, feijão, uma carne boa, né? Churrasco, para nos manter vivos, para nos fisiologicamente atender às necessidades do nosso corpo. Mas eu falei aqui sobre o alimento da nossa alma. Nosso espírito, a nossa alma precisa ser alimentado. Por quê? Porque nós somos esse corpo, que é matéria, mas tem algo em nós que é espiritual. Que por mais que você coma o alimento que você te dão, se você não tiver um alimento espiritual, esse espírito seu vai perecer, essa alma sua vai perecer. E nós precisamos disso. O pão, a comida material é essencial para o nosso corpo, assim como há algo que é essencial para o nosso espírito ser vivificado, ser fortalecido. E a fome espiritual é algo que você nasce com ela. O homem nasce com essa sede, essa fome espiritual. Por quê? Porque ele passa a vida inteira buscando algo, realizações, ele quer ser algo na vida, ele quer buscar se satisfazer. Mas por mais coisas que você tenha, por mais coisas que você possa conquistar nesse mundo, sempre vai faltar algo na vida do homem. E esse algo é espiritual, é algo que você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas nunca vai satisfazer. Sabe por quê? Porque o que falta na vida do homem, desde que ele foi criado, é Jesus. O Espírito de Deus, ele veio de Deus para o homem, mas quando ele pegou, ele foi destruído. E aí passa a vida inteira dele buscar isso. E ele precisa disso, ele tem que buscar isso. É uma fome espiritual que o ser humano tem e necessita. A gente precisa ter isso. A gente tem que estar mastigando algo, recebendo algo de Deus para nos manter de pé. Sem isso nós fraquejamos, sem isso nós perecemos. Essa sede, essa fome espiritual tem que ser saciada. E ele só se sacia com valores espirituais. É como nós lemos, e Deus fala na sua palavra que o homem pode se alimentar de tudo, mas ele diz assim, nem só de pão viverá o homem. Jesus lá sendo tentado lá no deserto, o diabo falou, transforma essas pedras em pão e come. Ele estava com fome, 40 dias de jejuando, ele tinha fome, porque Jesus estava ali como homem, não como Deus. E o diabo falou, transforma essas pedras em pão e come. E Jesus respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, Mateus 4,4, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então muitas vezes nós nos alimentamos, nos saciamos fisiologicamente, fisicamente, mas o nosso espírito está abatido, o nosso espírito está ansioso por ter algo a mais, para que a nossa alma seja completa, para que a nossa alma seja saciada. E muitas vezes a gente fica se perguntando, o que eu preciso e onde eu vou me alimentar? Nessa noite Jesus falou, eu sou o pão da vida. Amém. Jesus disse isso. E o que nós precisamos para nos alimentar espiritualmente? A primeira coisa que você tem que ter para você se alimentar é apetite pela palavra. Você tem que desejar se alimentar pela palavra, porque a palavra é fonte de vida, a Bíblia foi escrita já, mas se você não desejar se alimentar dela, ela vai ser só um livro. Ela vai ser algo que ilustra a sua vida, vai ser algo que você tem ali. Você tem Bíblia? Tenho Bíblia, o que? Está ali na estante. Você lê? Não. Então você não tem apetite pela palavra, você não tem desejo pela palavra, e a tua alma anseia por isso. Se você quer saciar o desejo espiritual da sua alma, você tem que ter apetite pela palavra, você tem que ir lá ler a palavra, você tem que meditar na palavra, você tem que buscar a palavra, porque a palavra já foi escrita. O alimento está ali posto. As nossas crianças não vão até a panela, você pega a panela e dá comida para ela. E assim está a Bíblia aqui, você tem que ir lá se saciar dela. Você tem que ir lá buscar a palavra. Você tem que ouvir Deus falar através da palavra. E a palavra vem como? Como você pode fazer isso? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Às vezes você não vem no culto, você não vai na igreja, você não ouve a palavra e você nem lê a palavra. Como você vai alimentar a sua alma? Você tem que ler, você tem que praticar, você tem que ouvir a palavra, para que você
seja satisfeito pela palavra, e o alimento necessário para a tua alma seja colocado em você. Mas você tem que ir lá, você tem que ter esse apetite. O nosso desejo de saciar a nossa alma tem que ser esse, meu amado. Nas dificuldades, na bonança, na fartura, você tem que ter essa necessidade em você. Porque fala assim, o pastor vai ministrar se você quiser que seja ministrado. Porque se você ficar em casa, se você deixar a palavra lá no canto, no livro da vida, que é a Bíblia, num canto na tua casa, não vai fazer efeito nenhum para a sua alma. Se você não vier congregar, se você não vier ouvir a palavra de Deus, que é ministrada aqui nessa igreja em São Bernardo, não vai ter efeito na sua vida, na sua alma. Você vai ter uma alma entristecida, você vai ter uma alma batida. Por quê? Porque você não desejou o alimento necessário para ela. Tua alma anseia por isso, a tua alma pede por isso, e tem que ser saciado, porque Deus quer assim, que você seja saciado pela palavra e que você tenha apetite pela palavra, independente da sua posição. Eu sou novo convertido, eu sou líder, eu sou auxiliar, eu sou supervisor, eu sou pastor, independente de qualquer coisa, a posição que você ocupa nessa terra, seja lá no órgão, na igreja que for, não importa. Independente da sua posição, você tem que ter necessidade, apetite, desejo pela palavra, fome pela palavra. Porque muitas vezes eu quero ver a palavra, mas eu quero ler a palavra para poder ministrar para alguém. Não, meu amado, eu tenho que ler a palavra e ministrar para mim mesmo. Porque quem necessita da palavra sou eu. Se eu não for ministrado, não tiver minha alma saciada pela palavra, como eu vou ministrar para outros? Como é que eu vou pedir para Deus, Deus me esclarece a tua palavra, sacia minha sede pela tua palavra, se eu não leio? Eu não tenho condições de ministrar, eu não tenho condições de aplicar a palavra na vida de ninguém. Por isso que eu digo, quando eu abro a Bíblia para ler, eu não abro para ler sem saber de nada. Eu falo assim, ó Senhor, esvazia-me de mim, dos meus pensamentos, da sabedoria que eu possa ter, para poder entender o teu querer, para que tu venhas encher a minha alma com a tua vontade, com o teu querer. Porque quando eu não fizer isso, eu vou pedir para o Senhor sabedoria, eu vou pedir para que o Senhor sacie aquela sede que eu tenho, aquela fome pela palavra. E a Bíblia vai falar assim, olha, pedes e não recebes porque pedes maus, para gastar com seus vossos próprios deleites. Ou seja, eu vou ler a palavra, vou entender a palavra para aplicar na vida do meu vizinho, do meu irmão. Não, eu vou ler a palavra, vou entender a palavra para aplicar na minha vida, para saciar o desejo da minha alma. O alimento verdadeiro tem que saciar primeiro a mim, porque se eu estiver vivo, eu posso salvar outras pessoas que estão mortas neste mundo. Agora, se eu estiver morto espiritualmente, como é que eu vou ministrar para as pessoas que não conhecem Jesus, se nem eu próprio conheço? O verdadeiro alimento tem que vir primeiro para mim, para você, para aquele que quer, para aquele que tem apetite da palavra. Os valores eternos e espirituais que a palavra pode nos dar são eternos, meus amados. Aquilo que você recebe em Jesus, aquilo que Deus te dá, aquilo que você coloca no seu coração, alimenta a tua alma e é eterno. Deus não quer que você venha ler a palavra como se fosse um lanche rápido. Deus não quer dessa forma. Deus não quer que você venha, vou ler esse versículo aqui porque mandaram. Não, eu vou ler porque eu preciso disso. Eu vou estudar a palavra porque a minha alma necessita disso. Eu tenho sede pela palavra. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar um alimento que te sustenta, um alimento que te fortalece, um alimento que vai te direcionar para como servir Ele. E você vai ter sua alma satisfeita, a sua sede sanada, aquela fome que você tem, não vai te atormentar mais, porque a palavra vai estar em ti e ela vai te alimentar. E Jesus disse: quem tem fome espiritual tem que buscá-lo. Tem fé, tem que crer em Jesus, recebe a verdadeira alimentação. Ele falou assim que os pais daqueles homens receberam maná dado no deserto, mas depois tiveram fome de novo. Mas Jesus falou que aquele que comer da sua carne e beber do teu sangue não vai ter fome nem mais sede. Mas nós temos que ir lá comer, nós temos que vir aqui buscar. E Jesus disse para aquelas pessoas: eu sou o pão da vida. Versículo 35: aquele que crê em mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aí as pessoas vão assim:
mas me dá deste pão, me dá dessa água. E ele falou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Você precisa de algo? Você está com a alma batida? Tenha apetite pela palavra, que a palavra vai te saciar, a palavra vai te dar paz, ele vai acalmar a tua alma, e você vai falar assim: olha, eu me alimentei de algo que me satisfez. Muitas vezes, ou algumas vezes, nós andamos de um lado para o outro, buscando coisas no mundo, coisas na minha esposa buscando em mim, eu buscando no pastor, mas Deus quer que você busque nele, que você tenha apetite pela palavra, porque a palavra vai te saciar. Porque Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dessa ansiedade, das tristezas, das angústias, de tudo que o mundo vem nos dar, que muitas vezes a gente pensa que é bom, mas na verdade é ruim. Na verdade não nos sacia, na verdade não nos dá a condição de estarmos assim: eu estou pleno, eu estou em paz. Aí a pessoa olha para você e fala assim: mas com a vida desse jeito, fala: estou em paz, porque quem me alimentou foi o Espírito Santo de Deus através da sua palavra, e me saciou e me deu graça para que eu pudesse estar aqui de pé, caminhando firme, glorificando o nome do Senhor. O tempo não é bom, a situação não é tão boa, mas eu sei em quem tenho crido, e a palavra do Senhor tem me sustentado e me deixado de pé. É isso que o Senhor fala. A palavra, ter apetite pela palavra, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem se alimentar dele, através da palavra, não vai ter mais fome nem sede. E aí você fala assim: como é que funciona isso, meu Deus? Eu vou falar: precisamos mastigar a palavra. Outra metáfora: você vai pegar a Bíblia e vai comer. Tem pessoas que andaram mastigando a Bíblia, mas isso aqui, se você for mastigar, é papel, não vai te alimentar. Mastigar a palavra. Jesus disse no versículo 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E as pessoas murmuraram ali, falaram assim: como é que pode esse homem falar que vai dar sua própria carne para aquelas pessoas? Jesus não estava falando isso. Eles não entendiam, porque é como eu falo: existem coisas espirituais que só as pessoas que são espirituais podem discernir. Jesus não estava falando que ia cortar o corpo dele e dar para aquelas pessoas comer. Veja bem, quando você convida alguém para ir almoçar e jantar na sua casa, ela fica de pé na porta. Você convida ela e fala: espera aí, que o almoço não está pronto, a janta não está pronta, espera aí. É assim que funciona? Você vai lá dar o prato para ela, ela come e ela vai embora? Não é assim, não é verdade? Você convida a pessoa: vamos lá em casa almoçar, vamos lá jantar. Como que você faz? Você recebe ela, ela chega 2, 3 horas antes. Tem gente que chega de manhã para jantar, mas aí tudo bem, você tem intimidade ou não, mas a pessoa chega lá na sua casa, ela não chega e fica de pé. Você põe ela para dentro, ela senta, você conversa, ela conversa com você, ela vai sentindo o cheiro da comida, vocês vão conversando sobre o que vocês vão comer, conversam sobre outras coisas, e depois que vocês conversaram, vocês falaram sobre vários assuntos, falaram sobre a comida mesmo, ela está com cheiro bom, aí vocês se sentam à mesa, aí depois vocês vão comer aquela comida, e vocês vão ter pressa de comer aquela comida, porque aquela comida foi preparada para aquela pessoa que você convidou, para aquelas pessoas que você convidou. E você vai comer, você vai mastigar aquela comida, bem mastigada, depois você vai engolir aquela comida. Então a palavra do Senhor é a mesma coisa, meu amado. Nós lemos aqui a palavra do Senhor, alguns versículos. Nós pegamos a palavra ministrada no domingo. E o que nós fazemos depois na célula? É quando nós vamos mastigar a palavra. É quando você vai pegar a palavra e falar assim: olha, eu posso aplicar na minha vida isso. Eu quero, a palavra falou comigo neste trecho, e eu entendi que a palavra quer dizer para mim isso. O mastigar a palavra é você entender que você não pode ler a Bíblia simplesmente por ler. Você não pode vir no culto de domingo para assistir ao culto ou participar do culto. Você tem que ouvir a palavra e colocar no seu coração a palavra e voltar para a tua casa e falar assim: a palavra falou comigo nesta noite, eu vou ler a palavra para poder entender a palavra que foi pregada nesta noite, porque eu preciso saciar a sede que minha alma tem. E para isso você precisa mastigar a palavra, colocar na boca e ficar lá. Você vê o versículo: o que o Senhor falou comigo? Eu não entendi, lê de novo.
Ah, mas eu preciso entender a palavra do Senhor. O que eu preciso? É isso que eu preciso, é ler uma vez, é duas vezes, é escrever. Sabe, é o que o nosso pastor tem feito com as nossas vidas. Ensinado nós a estudarmos a Bíblia e falar assim: vocês precisam estudar a palavra, vocês precisam entender o que está escrito para poder praticar o que está escrito. Porque a Bíblia é um livro. Se você não pegar ela, não ler, mastigar e colocar no coração, não vai adiantar de nada. A sua alma vai estar sempre pedindo mais. As pessoas do mundo não vão entender quem é Jesus, porque você, porque eu, porque nós não pegamos a palavra, não mastigamos e não dissemos para ela: olha, Jesus é bom, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus é o pão da vida que vai saciar a tua sede, vai matar a tua fome. É isso que nós devemos fazer. Então você vai trazer a pessoa, vai alimentar ela, e Jesus faz isso. Ele fala isso: vem aqui, ó, sou o pão da vida. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como? Através da palavra. Muitas vezes nós não podemos fazer nada para o nosso próximo, mas quando você mastiga a palavra, você tem uma palavra de bênção para dizer para ele. Você tem algo a dizer para ele, e vai você: olha, o Senhor é contigo, meu amado. O Senhor está contigo, meu amado. O Senhor vai aliviar as suas cargas, vai te dar alívio no tempo certo. Mas como a gente saberá falar isso? Como que vai ser isso? Só se nós pegarmos a palavra e mastigarmos, entendermos a palavra para podermos ministrar para as vidas. Porque nós somos cristãos, somos. Nós falamos que somos, falamos. A prática vem dessa forma. Quando nós lemos a palavra, entendemos a palavra e ministramos a palavra. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para nossas vidas. E nós temos que perguntar todos os dias isso para Deus. Deus quer que nós sejamos líderes, quer que sejamos supervisores, quer que nós sejamos pastores. Mas como? Pastores do quê? Líderes do quê? De pessoas salvas para o reino. Que entendemos a palavra e sabemos que a palavra é a fonte de vida. Deus quer isso. Deus quer que você seja um líder, seja um pastor, seja um supervisor que pregue a palavra da forma como ela é. E para isso você tem que ter sede, você tem que mastigar, você tem que todos os dias se alimentar dessa palavra, porque senão não vai adiantar. As pessoas vão ouvir, não vão entender e vão sair daqui da mesma forma. Vão olhar para as nossas vidas e vão falar assim: o que você está falando, Deus? Não estou entendendo nada. Mas quando eu tiver sede da palavra, quando eu mastigar a palavra, eu vou falar para você: ó, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele veio aqui neste mundo para morrer pelo meus seus pecados. Olha, se você se render aos seus pés, você vai ter vida eterna, porque Jesus disse isso. Aquele que crê será salvo. Então nós temos que entender a palavra, para praticar a palavra, para dizer a palavra para as pessoas. Porque quando nós mastigarmos as palavras, saciarmos nossas vidas, nós estaremos aptos para dizer para as pessoas quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz pelas vidas. Nós devemos olhar isso e falar: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? O que o Senhor quer que nós façamos para a tua obra? Jesus disse: se alguém quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. Saciados, alimentados, com a palavra no coração, prontos para fazer a obra do Senhor. E a outra coisa que nós temos que fazer também é digerir a palavra. Porque se nós ficarmos só mastigando e não digerir, não colocar no nosso corpo, na nossa mente, não vai adiantar de nada. Digerir a palavra é praticar. Só tem a vida eterna, o direito da ressurreição final quem come a carne de Jesus e bebe de seu sangue. É comida e bebida verdadeira. Versículo 55. Vamos ler? Porque a minha carne, 6,55, porque minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. É isso que o Senhor disse. Jesus disse isso. Quando nós nos alimentarmos da sua carne e do seu sangue, que está escrito aqui, digerindo a palavra, nós iremos ter vida nele. Nós teremos vida para dar vida para aqueles que estão mortos. É um ato de fé que nos garante a vida eterna, é um ato de fé que nos garante a ressurreição. Vida no presente e ressurreição e vida eterna no futuro. É isso que Deus quer. Quem come e bebe, quem come da sua carne e bebe do seu sangue, tem a vida eterna para sempre. E seguir a Jesus é uma questão de fé, uma questão que você
quem decide, não é ninguém que decide para você. Porque muitos começam a caminhada, recebem a Jesus, são até uma bênção, chega no meio, depois no fim acaba desistindo disso. Quanto tempo você quer viver nessa terra? Quanto tempo você vai viver? Eu vou viver nessa terra? Eu não sei, mas enquanto eu viver, o tempo que Deus me der para viver, eu vou viver servindo ao Senhor, para que eu possa receber a vida eterna. Porque a Bíblia fala, aquele que for fiel até o fim. Não é só parte do tempo, não é só por um tempo, não é por um período da sua vida você tem que ser cristão para ser salvo. É até o fim. Ser fiel até o fim, ser fiel à palavra, ser fiel aos princípios cristãos, ser fiel a Jesus até o fim. Não adianta você falar assim, eu recebi a palavra, recebi Jesus, a palavra está em mim, no meu coração, na minha mente, mas eu não estou mais afim de congregar, eu não estou mais afim de fazer a obra do Senhor. Eu vou dar um tempo. Pode ser que Jesus volte para você nesse tempo, e aí a vida eterna passou para você. Passou para todos aqueles que decidiram desistir de Jesus. O alimento não está com ele. Ele digeriu, mas colocou para fora. Ele não quer mais servir ao Senhor. Ele não quer mais caminhar com o Senhor. A vida eterna vem para aquele que se alimentou, para aquele que digeriu, para aquele que colocou a palavra no seu coração, na sua mente, e é eterno neles. Porque se não estiver dessa forma, não tem eternidade, meu amado. Aí você pode falar, mas essa palavra evangelística é para mim, essa palavra é para que eu possa me renovar, é para que eu possa entender que sem Jesus não dá, como nós cantamos nessa noite. Sem Jesus não dá. Nós podemos fazer qualquer coisa, nós podemos ser pastores renomados, podemos crescer na obra do Senhor, mas se desistirmos de servir o Senhor até o fim, não vai adiantar. A palavra tem que estar em nós, essa necessidade de alimento tem que ser diário, todos os dias. Até quando? Até a consumação dos tempos. E quando vai ser, Deus é quem sabe. O pastor nosso costuma dizer, tem coisas que as pessoas nos perguntam, que só Deus pode responder. Não dá para ser desse jeito. Se aquilo que você não entender, que você não conseguir entender através da palavra, peça a Deus que o Espírito Santo venha iluminar os seus pensamentos, para que você possa entender, para que você possa receber de Deus a direção. Mas eu tenho certeza que a Bíblia, a palavra de Deus, tem resposta para tudo. Para tudo na minha vida, na sua vida. E quando nós pensarmos que, mas isso é porque eu não me alimentei direito, é porque eu não fui lá mastigar a palavra direito, foi porque eu não engoli a palavra direito. Porque muitas vezes a palavra do Senhor vem para nossas vidas nos confrontando. E eu digo para você, meu amado, às vezes é duro ouvir certas coisas do que a Bíblia diz. Jesus falava coisas difíceis, de duras para aquelas pessoas, e as pessoas não aceitavam. E muitas vezes eu estou lendo a Bíblia que tem alguns trechos que me constrangem. E eu falo, peraí que eu vou ali, já volto. Aí depois eu volto a ler novamente, porque é dura a palavra. Mas é a palavra que cura, é a palavra que fortalece, é a palavra que nos dá força, que me dá força muitas vezes. Você, eu tenho que passar por isso mesmo, que a Bíblia fala que eu tenho que passar por isso. Quando eu falo que eu sou cristão e eu estou sofrendo algum pesar, eu falo assim, meu Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? A Bíblia fala assim, a esse foi dado o direito de não somente crer, mas sofrer pelo nome de Jesus. E aí eu falo, sou cristão, eu tenho o direito de sofrer pelo nome dele. E às vezes nem é pelo nome dele, é por causas minhas mesmo. E às vezes eu fico questionando a Deus. E às vezes eu vou ler a palavra, daqui a pouco eu volto para ler, eu deixo ela gritando e saio. Vou tomar uma água porque às vezes pesa para mim mesmo. E depois eu vou lá, agora você deixa, eu estou preparado, eu tomei uma água, tomei um café, vou ler aqui, aí vou ler, vou meditar, e aquilo ali me bate, eu apanho e Deus fala comigo, e eu falo assim, é isso mesmo, é desse jeito que tem que ser. Nunca rejeitar a palavra, nunca dizer que ela é muito pesada para nossas vidas. Às vezes, muitas vezes a palavra vem dessa forma. Quando Jesus disse para aqueles homens, raça de víbora, quem vos ensinou a sair fora da ira futura? Será que foi fácil para eles ouvir aquilo? Eram os perdidos, mas e daí? E se Jesus falasse assim, então, e você? Se eu me elogiasse ali, será que eu ia fazer? Não, está aqui, Senhor. Às vezes a palavra vem e te confronta, que você fala assim, não vou ler não. Mas a gente tem que falar assim, eu vou ler sim. Vai lá, dá um tempinho, depois volta lá e lê. Mastiga, rumina, engole, fala assim, às vezes o remédio é amargo, mas cura.
E a palavra é da mesma forma. Se nós temos dificuldades, meus amados, de entender e ler a palavra, peça para Deus. Ele vai te orientar, Ele vai instruir, Ele vai dizer para você, ó, vai por aqui, faça isso, faça isso. E eu tenho certeza que no final vai dar certo. As nossas vidas, nossas almas se entristecem muitas vezes porque nós não praticamos a palavra, não cumprimos o que a palavra nos diz para praticar. E aí nós passamos por dificuldades. E eu digo, e Jesus disse nessa noite que Ele é o único que pode saciar a fome da nossa alma. Isso deve ser todos os dias, todos os instantes, todo momento, porque Deus quer assim. Para que tenhamos a vida eterna, é necessário andar com Jesus. É crer e se comprometer com Cristo de tal forma que a nossa vida seja dominada por Ele. Jesus vai nos orientar, Jesus vai nos guiar, Jesus vai nos dar a direção. E não devemos segui-lo ou viver com Cristo por interesse, porque Ele não vai dar nada para nós. Se Ele souber e entender que nós estamos interessados de algo em troca, Ele já nos deu, que foi a vida eterna. A morte dele ali na cruz do Calvário foi a melhor coisa que Ele nos deu. E nada que nós viemos fazer ou pedir para Ele em troca disso vai ser necessário, porque Ele já me deu. E toda a palavra do Senhor tem essa direcional. Para quem? Para que nós venhamos saciar o desejo da nossa alma e pregar a palavra. É o objetivo de salvação. Porque Jesus falou isso. Nós não devemos olhar para as coisas desse mundo, para as coisas dessa terra. Nós devemos olhar para Jesus. Ter o otimismo de falar assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu confio. Jesus é o meu Salvador, meu Senhor, é Ele quem alivia as nossas cargas. Ele disse isso. E nós devemos entender isso para falar para as pessoas. Porque nós temos Jesus, não temos? E a Bíblia fala que quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Nós devemos proclamar isso para o mundo. Nós devemos olhar isso e falar isso para o mundo. Porque isso é uma certeza. E as pessoas desse mundo estão aí perdidas, olhando para as coisas do mundo, querendo coisas do mundo, sem entender que o necessário para a vida deles é Jesus. Como Ele disse: eu sou o pão da vida. E aquele que come de mim e bebe do meu sangue não tem fome, não tem sede. E a única esperança para a humanidade é Jesus. Amém. Nós devemos entender que este Jesus que nós cremos, o Jesus que nós confiamos, Ele veio para nos salvar e para nos dar a vida. Então nessa noite, meu amado, eu gostaria que você olhasse para essa palavra e entendesse que se você quer algo, se precisa de algo, você deve ter apetite pela palavra. Amém. Porque é ela que vai saciar o desejo da sua alma. Aquilo que a tua alma precisa, a palavra vai dar. Amém. E quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, Ele é o pão da vida mesmo. Porque nós precisamos de muitas coisas enquanto estivermos nessa terra. Mas a essência das nossas vidas é Jesus. Amém. Não pode ser e não deve ser outra coisa. Nós devemos mastigar a palavra, ou seja, meditar na palavra. Se eu não entender, se você não entender a palavra, você tem que pedir a Deus que o Espírito Santo te ilumine para que você possa entender. E deve digerir a palavra, para que ela possa te alimentar, que ela não seja superficial nas nossas vidas, que ela não seja simplesmente um livro que nós lemos no momento de aflição, no momento que nós necessitamos de algo, mas que seja um livro onde existe vida, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é verdade? Se ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus nos ensinando, se revelando a nós, para que nós possamos caminhar. E eu digo para você, e digo para as pessoas que eu conheço: experimente Jesus, conheça Jesus. Não confie nas pessoas só porque elas estão dizendo, mas confie porque você leu a palavra, porque você teve curiosidade de saber quem era Jesus e quem é Jesus na sua vida, o que Ele representa para você e o que Ele vai ser na eternidade. Hoje nós não temos visitantes aqui, mas nós temos pessoas que concordam que a Bíblia é a palavra de Deus, concorda que Jesus é Senhor de todas as coisas, concorda que sem Ele nós estamos perdidos. Então, meus amados, nós devemos fazer isso.
ter todos os dias apetite pela palavra, desejo de ler a palavra, de entender a palavra. E que o Senhor possa, através do Espírito Santo, esclarecer tudo aquilo que nós, por ignorância, não entendemos. Porque Deus é mais interessado que você entenda a palavra, que ela supra as suas necessidades, que ela te fortaleça, que ela te renove, e ela te dê aquilo que você precisa. E se nós já conhecemos a Jesus, nós precisamos do quê? É praticar esse Jesus nas nossas vidas, todos os dias. Ser discípulos de Jesus. Entender que sem Ele nós não somos nada. Amém? Gostaria de orar por você que entende dessa forma que você é um necessitado.